noite a todos. Então, estaremos dando início ao compartilhar de hoje. Primeiramente, nós juntamente com os irmãos, a gente dá uma recapitulada no que foi falado na reunião passada. Todos aqui estavam? No caso do Estevão? Não? Para quem não estava aqui, tá, além do Bernardo, Cecília, Ana Lídia, também estava, não? Ana Lídia, Ana Elisa. Também não estava? Então, para os que não estavam, gostaria de dar uma recapitulada, mas queria que vocês me ajudassem a lembrar de alguns pontos específicos que foram tocados ali naquela reunião. A ênfase da pregação foi em cima de qual texto? Vocês lembram? Lá em Gênesis? Abraão e Ló. E o que foi ressaltado ali? Vocês lembram? O que foi dito? A ênfase. Isso. Ló andando pela vista. O que mais? Ajudem aí. Experiência com Deus. Teve mais coisa ali. E então, em cima do que foi falado, gostaria de iniciar hoje falando um pouco, entrando nesses caminhos, né? E a gente sabe pela palavra do Senhor que muitos caminhos são apontados para nós. Algumas portas que são abertas, mas não significa que essas portas, esses caminhos são a vontade do Senhor. E gostaria que os irmãos abrissem comigo, iniciando ali Eclesiastes. Eclesiastes 11, versículo 9. Gostaria que algum jovem ou adolescente aí fizesse essa leitura aí. Eclesiastes 11, 9. Isso. Na minha versão fala um pouco diferente aqui, vai falar de caminho, né? Fala o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá as contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove a tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, nos quais dirás, não tem neles prazer. Versículo 14 do capítulo 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, te bendizemos nessa noite, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo falar do Senhor. Senhor, estamos aqui em total dependência do Senhor e precisamos da tua ajuda. Que o Senhor venha liberar a tua palavra a nós, Senhor, de forma que essa palavra possa nos transformar, essa palavra venha nos aproximar mais do Senhor. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que a nossa atenção venha estar voltada naquilo que está escrito, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos nessa noite. Amém, Senhor.
Então aqui o que me chama a atenção nesse início aqui, em Eclesiastes 11:9, é que o escritor ele aponta um caminho e ele deixa um livre-arbítrio, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá as contas, né? E algo interessante aqui, que quando ele aponta esse caminho, ele está deixando você livre. Porém, lá na frente, o caminho que você tomar, certamente algumas consequências elas podem surgir de acordo com a proposta que você teve inicialmente. E como nós vimos na semana passada, aquele caminho ali de Abrão e Ló ele seguiu o caminho segundo a vista, né? E nós sabemos ali que, pelo que nós estudamos, Abrão ele tinha uma promessa, ele tinha uma aliança com o Senhor. E quando a gente vê que existe essa proposta de caminhos que se abrem para nós, é interessante que Jesus, lá em João 14:6, ele fala o seguinte, os irmãos lembram? João 14:6, eu sou um dos caminhos. É isso? Fala o quê? O caminho? Ele aponta o caminho. Ele fala que é um artigo definido. Não tem um outro caminho. Apesar da gente conhecer alguns caminhos que o próprio homem ele traça, então Jesus ele vem agora sendo taxativo. Eu sou o caminho, é um artigo definido. Não tem outro caminho além do Senhor. Isso, ele está jogando por terra todos os outros caminhos, não está te deixando opção. E então agora nós temos segurança em entrar por esse caminho, essa porta que nos foi aberta. Mas onde que essa porta foi aberta? Me ajude aí, porque a gente vê na história aí, as religiões, muitos caminhos foram apresentados, diríamos assim. A gente pode ver aí, um dos caminhos que foram abertos, o Buda, Maomé, vocês sabem quem foram esses caminhos? Já ouviram falar? Eles são apresentados como deuses. E tem muitas pessoas que seguem esses falsos deuses. E se nós buscarmos, vocês vão ver que os restos mortais desses homens estão ali. E aí quando Jesus ele se apresenta como o caminho, para muitos naquela época, os judeus ali, era uma afronta, ele se apresentando como o caminho, como a salvação. Era uma afronta, porque eles até hoje esperam o prometido, o Messias. E esse Jesus ele já veio como o caminho. E aí foi uma grande surpresa, quando Jesus apresenta ali como caminho, ele, até os 30 anos ali, falando do seu ministério, falando dele mesmo. E quando Jesus ele vai para a cruz, ele morre. Então existia uma expectativa por muitos ali, né? Inclusive quando ele foi crucificado, juntamente com ele 2 malfeitores, um zombando dele e o outro reconhecia que aquele que estava sendo crucificado ali era o prometido, era o caminho. E ele creu naquele que estava sendo crucificado. E quando Jesus olha para ele e fala, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E depois de 3 dias, aquele que prometeu ser o caminho, ele ressurge, ele ressuscitou. Então todos os outros, ele colocou por terra todos os outros falsos caminhos. Então, queridos, nós podemos com confiança nos apropriarmos
desse caminho, né? Que é o próprio Senhor Jesus, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. E algo interessante que eu gostaria de tocar também esses modelos de caminhos que são abertos para nós hoje, as coisas do mundo, né? Nós vamos ler alguns textos aqui em 1 João 2,15. Vamos abrir lá? Primeira João 2,15. Ele vai falar o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em Tiago 4,4 vai falar o seguinte: infiéis, pode abrir aí, Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É assim que está aí, na sua Bíblia? Não? Tiago 4,4, como está na sua versão? Isso, na minha está: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é interessante, porque quando Jesus ele se apresenta como uma proposta definida para nós como o caminho, ele agora está convidando-nos a sermos chamados seus amigos, seus eleitos. Então, todos aqui já tiveram a experiência desse novo nascimento? Você tem segurança nessa aliança que você fez com o Senhor? Você pode chamar esse Jesus de amigo? Tem confiança todos aqui? Você? Qual é o seu nome? Larissa. E o da irmã dela? Letícia. Então vocês podem chegar com confiança, viu, Larissa? Perante o Senhor, porque Ele é aquele que se prontificou, se deu em nosso resgate, e Ele agora nos apresenta como amigos. Somos chamados amigos de Deus, e o Senhor Ele não vai dividir essa amizade, Ele não vai compactuar dessa amizade com o mundo. Por isso ele é tão taxativo, porque o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele fala: infiéis, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E dentro desse aspecto de caminho que nos é apresentado, nós vamos ler na história. Abra lá para mim em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 1 também. Não, versículo 2. Versículo 2. Vamos a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, a morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés.
Nós sabemos que Moisés, ele recebeu a palavra, mas ele não entrou na terra. Quem entrou foi Josué e Calebe. E agora aqui é proposto um caminho para Josué, para que ele entrasse nessa terra. E a palavra aqui fala assim, que todo lugar que ele colocasse o pé seria dele. Os irmãos semana passada falaram bem a respeito de terra, né? E eram poucos habitantes, não era essa demanda que é hoje. A pessoa, ela era reconhecida por seus valores pela quantidade de gado que ela possuía, não era tanto a terra. Mas aqui é algo interessante, que existe essa proposta para Josué, por parte do Senhor. Todo lugar que ele colocasse a planta do pé, ele adquiria aquela terra. E a terra aqui, ela fala de Cristo. Então, você quer possuir terra? Você quer possuir Cristo? Então, onde você colocar a planta do pé, você vai ter de Cristo. Ou seja, é infinito. Quanto mais você quiser conhecer de Cristo, você tem. Ele, quando se apresenta com essa proposta de Deus como o caminho, ele agora quer se revelar a nós de maneira completa. Então, nós podemos nos achegarmos perante o Senhor durante qualquer hora do dia. Nós podemos nos achegarmos diante do Senhor qualquer hora da noite. O Senhor é aquele que, como caminho, ele se coloca à nossa disposição 24 horas. É isso que o texto está querendo dizer aqui para Josué. Onde ele colocasse a planta do pé, ele conquistaria. Então, quanto mais nós queremos avançar no conhecimento de Cristo, o Senhor, ele vai se revelar a nós. Seguindo o texto aí, ele fala assim, eu achei muito rico, muito interessante, a partir do versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esse caminho agora, o próprio Senhor Jesus, ele nos faz uma proposta segura. Nós somos um povo que temos uma viva esperança. Assim como veio essa palavra do Senhor, que Ele não deixaria, essa palavra é para nós. E é muito importante, tem um texto na palavra do Senhor que fala que ainda que o pai, a mãe esquece do filho que amamenta, o Senhor todavia não esquecerá de nós. Então, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. A palavra do Senhor fala isso. Então, ainda que os nossos pais esqueçam de nós, nós temos uma aliança eterna que o Senhor, como o caminho, Ele escreveu o nosso nome ali no livro da vida, né? E aí agora Ele nos dá essa segurança, que não nos desamparará. E isso é muito importante, queridos. Esse senso de pertencimento, ele precisa estar vivo no nosso coração, né? Porque muitas lutas, elas vêm à nossa mente, nos acusando, nos indagando, colocando muitas coisas em xeque. Será que é assim mesmo? E muitas tristezas pode surgir no nosso coração por não apropriarmos dessas verdades escritas, essa segurança que o Senhor nos dá. E quando isso captura o nosso coração, vai facilitar muito a nossa caminhada com o Senhor, né? Quando o Senhor, Ele for tudo em nossa vida. A partir do versículo 6 e 7, vamos seguir aí. 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então a palavra que nos enche também de encorajamento, né? E quantas vezes, por causa da nossa personalidade, muitas vezes, né?
Nós somos abatidos, nós às vezes somos tímidos, mas o Senhor, Ele traz essa palavra agora. Nós não só temos o Senhor, mas Ele nos capacita agora a ser fortes, a ser corajosos, a ser pelo Senhor, entende? E como que nós vamos fazer isso? Ele vai mencionar no versículo 8, ele nos dá agora um grande segredo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos agora um grande segredo na mão. Como é que nós vamos sair para uma batalha, sairmos para uma peleja, se nós não nos equipamos? Você já viu algum soldado que sai a guerrear com xilingue, com pedra? O que vai acontecer com ele? Tem um exército na frente, aí eu sou convocado a pelejar, aí eu pego ali um pedaço de pau ou uma pedra, e do outro lado ali tem gente, tem outros soldados com rifles, com armas. Quem que você acha que vai prevalecer? Será que eu vou ter alguma chance? E o Senhor então ele fala, agora como nós soldados de Cristo, nós temos que equipar como? Através da palavra do Senhor. Então dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, mas tenhas cuidado para fazer tudo conforme está escrito. O Senhor agora ele nos capacita, ele nos reveste, ele nos dá todo o armamento, toda a condição para nós vencermos essas lutas que nos acometem o tempo todo, essas lutas que nos confrontam, nos colocam em xeque o tempo todo. E o porquê que nós temos essas lutas na nossa mente? Ou será que é só eu que tenho essas lutas? Vocês não têm essas lutas? Muitas vezes, esse desejo de muitas vezes fazer o mal. Paulo ele fala o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então existia um bem que Paulo desejava fazer o tempo todo, mas por causa daquela natureza que habitava em Paulo, fazia com que ele muitas vezes fazia o mal, né? Então eu gostaria também de falar um pouco dessas duas naturezas que habitam em nós. E porque quando a gente fala da palavra do Senhor, às vezes a gente gostaria de escrever para vocês ali um código de conduta, um livro de regras, né? Mas como que a gente vence? Quando a gente, por exemplo, é chamada a nossa atenção na nossa casa, com os nossos pais, muitas coisas que só vocês sabem aí, o que vocês desobedecem, o que os pais de vocês aborrecem vocês. Por que esse desejo de fazer o mal, né? Seria tão bom se as coisas fossem certinhas, a gente não tivesse essa luta, esse desejo de mentir, esse desejo de pecar. Ou será que é só eu que tenho esse desejo de pecar? Vocês não têm? Pode falar comigo. Tem, Pedro? Não existe um desejo mas lá no nosso interior, não, esse não é o caminho, mas tem uma força que vai nos impulsionando. Quando você vê, nossa, podia ter lido a Bíblia hoje, não li, fiquei 99% do meu tempo com celular, internet. Mas a hora que você fala e lê a Bíblia, que luta que é. Ou não é assim? Será que é só comigo? Será que vocês já venceram tanto? Porque eu passo muito aperto. Eu quero fazer muita coisa aqui, meditar na palavra, e muitas vezes eu tenho dificuldade, porque existe uma luta, e é sobre isso que nós precisamos entender.
Todos nós nascemos em Adão, correto? E todos nós nascemos em pecado, correto? Ou não? Um bebezinho nasce pecando? Ou nasce puro? Já nasce salvo? O que vocês me falam? E é interessante, quando você coloca um bebê de 2 anos, um perto do outro, e coloca um brinquedinho, o que acontece ali? Existe uma luta, mas quem que ensinou aqueles menininhos tão bonitinhos brigar, desafiar, né? Agredir um ao outro? O que é aquilo ali que acontece? Ele só tem 2 anos. Por que eles são tão marrentinhos? Aí você vê alguns menininhos na reunião aqui, né? Da birra, mas tão bonitinho aqueles menininhos no braço ali, aí se joga para trás. E a mãe fica toda aqui, o pregador está ali querendo compartilhar, e o menino está ali. O que é aquilo ali que acontece? Quem que ensinou ele a desobedecer? Então, a palavra fala que todos nós nascemos em pecado. E uma figura, vocês já devem ter ouvido falar a respeito das leis, já? A lei da gravidade. O que acontece com a lei da gravidade? Hein, Pedro? Você lembra? Fala aí para mim, o que você entende da lei da gravidade? Da lei da gravidade. Lei da gravidade, eu vou deixar esse... Como é que chama? Essa máscara aqui cair. Quem acredita que ela vai ficar aqui a hora que eu... Mas vocês não têm fé? Então exercita a sua fé aí comigo. Feche seus olhos aí, eu vou deixar ela cair, tá? Vamos crer que ela vai ficar aqui, bora. Feche seus olhos aí. Vou contar de 1 até 3 e você vai abrir seu olho. 1, 2, 3. Essa é a lei da gravidade. Então, não conseguimos manter aqui, porque é normal. E essa lei não pode ser mudada. Então, a lei do pecado é isso. Habita em nós. Nós temos um grande problema. Existe uma lei que não pode... Nós não podemos contra ela. É uma raiz que nós nascemos. Mas existe uma outra lei da aerodinâmica, né? Como é que vocês explicam? Todo mundo aqui já andou de avião? Não? É algo fascinante, eu já andei algumas vezes. E é algo fascinante, você vê um monstro daquele ali cheio de gente. E quando vocês andarem de avião, vocês vão lembrar do que eu estou falando para vocês. A sensação que tem, a hora que você olha lá de cima, do mesmo jeito que você vê as nuvens daqui para lá, você está por cima das nuvens, você vê elas de cima para baixo. Você passa dentro dela, parece que você pode tocar com a mão. É um negócio muito interessante. E aí você olha para baixo assim, aquele monte de cidade passando, e você fica imaginando, gente, um bichão desse tamanho aqui, o que sustenta isso? Um negócio de tantas toneladas, tão pesado, cheio de pessoas carregando de um país para o outro, né? Essa é a lei da aerodinâmica que o Senhor criou. Então, Deus, Ele cria a lei da gravidade, mas Ele cria uma lei superior a essa lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. Tá certo? Então, contra a lei do pecado nós não pode. Então, o Senhor, Ele criou um outro mecanismo que nós aprendemos lá atrás. Quando Jesus fala em João 14,6, o que Ele diz? Eu sou o caminho. Essa é a lei da aerodinâmica. Ela então, ela precisa habitar em nós para que predomine sobre essa lei da gravidade. Tá certo? Tá entendido? Tá entendendo? Então o que acontece conosco? Existem 2 leis. Existem 2 naturezas que habitam em nós.
do velho homem e essa lei do novo homem, nós que recebemos a Jesus. E o que vai acontecer se eu alimentar? Vocês lembram da semana passada que eu falei do Tamagotchi? Muitos riram, porque não é dessa época, né? Tamagotchi era da minha época lá, quando eu tinha a idade de vocês. Tamagotchi era um bichinho que você tinha que alimentar. Depois vocês podem pesquisar. Foi criado no Japão. E aí você tinha que alimentar aquele bichinho para ele não morrer. Tinha um horário, ele apitava, tinha um horário dele tomar banho, e ele durava 24 horas. E aquilo ali, durante todo o dia, era cheio de cuidado. Se você vacilasse, ele morria antes da hora. Então, o que eu quero dizer com esse Tamagotchi? Essas duas forças que habitam em nós, essas duas naturezas, se você não alimentar elas, uma vai ter que sobressair, beleza? E ali, em Gálatas 5,16, vamos ler, em Gálatas 5,16, ali vai nos ajudar bem a ver sobre essas duas naturezas. E enquanto eu vou ler aqui, você vai vendo onde você se encaixa, tá? Qual Tamagotchi que você está alimentando. Gálatas 5,16. Eu vou ler, você vai observando aí. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Já discerniram aqui quais os Tamagotchis? Se podemos dizer assim. Existe aqui um espírito e a carne, as duas naturezas. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existem duas naturezas que ela entra em choque, entra em confronto o tempo todo. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Se identificou com alguma delas aí? Não preciso falar não, viu? Alguma dessas coisas que eu li aqui, isso aqui é uma natureza, que ela ama isso daqui. Não é verdade? Ou não? Será que é só a minha? Essa velha natureza, ela deseja ardentemente com que você ande nessas obras da carne, certo? Mas a partir do 22 tem uma outra aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se identificou com alguma dessas aqui também? Esses frutos do Espírito? Então é isso. Quando os irmãos
fala para vocês, como nós lemos lá em Josué, nós meditarmos dia e noite, então isso aqui não vai ser penoso, não vai ser pesado. E é dessa forma que nós vamos fortalecer essa nova natureza, esse novo homem que habita em nós. Se nós damos ouvido a essa natureza do velho homem e começarmos a praticar essas obras da carne aqui, nós vamos sufocando. O espírito ele vai esfriando, ele vai apagando, e aí fica muito difícil da gente ser filhos obedientes, ser homens e mulheres responsáveis, que fazem o bem, né? E aí, como eu disse para vocês, às vezes a gente entra em choque, porque assim, como Paulo, ele tinha uma luta muito grande de querer fazer o bem e ele não conseguia, né? Nós também somos dessa forma. Não é porque nós convertemos a Cristo, que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, que agora nós não temos essas lutas. Não é só vocês que são novos, a luta é para nós, é o tempo todo, dia após dia nós temos que vencermos as obras da carne. Se nós não buscarmos através da leitura, através da oração, através da comunhão, do partir do pão, nós seremos sucumbidos. Então é impossível, é difícil a gente vencer essas obras da carne se nós não fortalecemos os frutos do Espírito, as obras do Espírito Santo em nós. Entende isso? E às vezes é difícil a gente falar para vocês, não faça isso. Nós já sabemos de muitas coisas que vocês estão querendo trilhar, entrar em alguns caminhos aí. E vocês sabem que esses caminhos também, vocês têm o Espírito Santo de Deus, sabem onde que vai dar. Mas por que acontece isso conosco? E sempre vai ser assim, por causa dessa velha natureza que habita em nós. Não vai parar, não vai cessar, é uma luta constante. Mas como que nós vamos vencer? Se nós alimentarmos o Espírito Santo que habita em nós. E a receita está aqui. O Senhor ele já nos deu toda a condição, ele já nos proveu de toda a capacitação. Agora cabe a nós. Vocês lembram que eu li lá em Eclesiastes? Não precisa de abrir não, mas fala lá, vou repetir novamente. Alegra-te, jovem, na sua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Então é proposto ali algumas coisas para o jovem, só porque existe uma consequência para aqueles que não alimentam do Espírito e fortalece essa nova natureza, esse novo homem. Então ele vai ter uma consequência, porque Deus há de trazer juízo, todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. E uma das coisas assim que eu queria ressaltar para vocês nesses dias de hoje, é o que tem falado muito ao meu coração, é com respeito à aliança. Jesus, quando ele se apresenta como o caminho, ele faz conosco uma aliança, correto? Alguém tem aliança aí? Eu estou sem aliança. Meu dedo, não sei se vocês perceberam, não foi só a barriga cresceu não, os dedos também engrossaram. E na medida, como meu trabalho é um trabalho bem pesado, então até tocar as alianças lá para mandar larguear. Então, aliança, alguém tem um anel aí? Pode ser essa aí. Olha aqui essa aliança do Gustavo. Não tem emenda? Não. A aliança, ela não tem emenda. Ela não pode quebrar. E essa aliança que o Senhor ele fez conosco, ela jamais pode ser quebrada. Por isso, quando alguém olha hoje, no caso, na aliança do Gustavo, alguma interesseira
olha ali e vê aquela aliança, aquilo ali eu não posso mexer. Já tem alguém que tem um pacto com ele, né? E Deus, ele fez isso conosco. Ele fez uma aliança conosco que não pode ser quebrada, jamais. Ainda que você ande por alguns caminhos, a palavra fala que na palma da mão dele o seu nome está gravado. Entende isso? Então, você é bem-aventurado. Não precisa andar triste, não precisa de pensar, não, ninguém me ama, ninguém me quer. Você é bem-aventurado. Então, se aproprie dessa verdade. Deus, ele te deu a vida eterna. Ele conquistou a sua vitória. Você está nas mãos do Senhor. E como Deus é um Deus de aliança, Ele quer que nós estabeleçamos aliança, criemos vínculo uns com os outros. E adolescente e jovem é um negócio interessante. Às vezes é difícil, né? Por causa da natureza, não sei o que acontece, eu também já fui assim. Às vezes a gente tem dificuldade de criar vínculo, criar relacionamento. E relacionamento, ele é construído. Não dá para improvisar relacionamento. Entende? Então nós precisamos atentar a essas verdades que está escrita aqui nós acabamos de ler sobre os frutos do Espírito aqui. O Senhor, ele nos dá condições de construirmos alianças, relacionamentos, criarmos vínculo com os irmãos. E nós estamos vivendo dias, meus irmãos queridos, em que nós podemos ser surpreendidos, né? E quando você passar por alguma luta, alguma tribulação, alguma perseguição, são esses aqui que estão à sua volta que vai te socorrer, que vai estar com você, que vai te sustentar. Não pense que aqueles amiguinhos ali da escola, aqueles amiguinhos que normalmente a gente cria vínculo no mundo, de abrir e rasgar o coração, vai ter alguma coisa. Não, na igreja, o Senhor nos colocou nesse corpo bem ajustado. É aqui que nós vamos aprender com todos os santos, a compartilhar. É nessas, muitas vezes, reliazinha, mas o Senhor quer que nós ajustemos, nós respeitemos as limitações dos irmãos. Porque se em alguma coisa eu tenho falta, e às vezes você não consegue ter comunhão comigo, por outro lado, você também tem. E o Senhor quer fazer isso, juntar, fazer essa junção. Imagina se todos os dedos da mão fossem igual. Como que seria, né? Mas todos os dedos, eles precisam um dos outros. O corpo de Cristo é dessa forma. Nós precisamos uns dos outros. E quanto mais rápido nós permitirmos esse trabalhar do Senhor em nossas vidas, mais fácil vai ser. Tá certo? Então, assim, eu gostaria de enfatizar isso. É tempo da gente fazer essa aliança. Então, lá atrás, nós vimos que, no estudo da semana passada, Deus, ele fez uma promessa a Abraão, não fez? E lá na frente, ele foi colocado à prova em sacrificar seu filho. Vocês lembram dessa história? Lembram? Quando ele pediu para levar ele, leva teu filho, teu único filho. E aí, o filho dele foi com ele, e Deus ali viu seu coração, provou o coração dele, e o Senhor proveu um cordeiro ali amarrado, e não foi necessário sacrificar aquele filho, porque lá atrás Deus já tinha feito uma promessa, já tinha feito uma aliança. Então, será que Deus tinha feito uma promessa e agora aqui Ele ia quebrar essa promessa? Não. E o Senhor, Ele quer os nossos corações. Então, tudo aquilo que ocupa espaço no nosso coração, eu gosto muito daquela figura da casa, né? Imagina uma casa aí com vários compartimentos, vários cômodos. Aí, coloca aí, dentro dessa casa ali, num cômodo, fecha ali Jesus, num cômodo, tá? Coloca no outro cômodo ali algum tipo de pecado que você normalmente faz.
no outro cômodo algum tipo de pecado, ou um outro tipo de pecado. E essa casa, Jesus, ele deseja habitar em toda a casa, não só num cômodo. E por que às vezes nós temos dificuldade de abrirmos os outros cômodos para que Jesus habite em toda essa casa? Muitas vezes nós gostamos mais daquele tipo de pecado, aquilo que nos dá prazer, nem seja pecado, mas aquilo que conquistou as nossas afeições. Por exemplo, o celular. Coloca o celular num cômodo aí. Por que você gasta tanto tempo no celular e não gasta tempo com Jesus? Certamente esse celular tem mais valor para você, certo? Certo ou não? Se Jesus for tudo nessa casa, conseguiu habitar em todos os espaços, você não vai ter prazer em mais nenhuma outra coisa. Tudo isso que traz conflito, te assola, te traz pressão, te traz confusão na sua mente, se Jesus for o dono dessa casa por completo, pode ter certeza, você não vai ter esse tipo de conflito e confusão na sua mente. Ele deseja habitar em toda essa casa. E o Gerson falou hoje, né? Para que isso aconteça, a palavra do Senhor, ela tem que se tornar habitação em nós. Habite ricamente a palavra de Deus em nós, em vós. Não foi isso que o irmão leu hoje de manhã? Vocês estavam aqui? Quando essa palavra de Deus, ela se torna habitação, morada do Senhor, então nós não vamos ter problema em andar nesses frutos do Espírito que foi proposto aqui. E vai ser muito fácil você pisar naquelas obras da carne ali. Não vai ser penoso, porque Cristo é tudo, não sobrou mais nada, certo? Está entendido? Diante do que eu trouxe para os irmãos, existe alguma pergunta dentro desse aspecto que vocês gostariam de fazer? Se eu não souber, o Gustavo responde. Então seria bom a gente debater dentro desse tema, essas duas naturezas. Está muito claro para vocês? Está claro que existe dois homens aí lutando forte, que vocês precisam lutar todo dia? Está claro? Tá, Rafael? Você tem duas naturezas aí, que uma luta contra a outra? Você quer fazer uma coisa, mas a outra fica te impedindo? Existe conflito no seu coração, na sua mente? No meu também existe. Mas como nós vamos vencer isso? Nós dois, alimentando das coisas do Espírito. Só assim a gente vai, lembra da lei do avião, só assim nós vamos escravizando essa outra lei. Porque isso vai acabar também. Porque não tem como essa luta acabar. Essa luta vai existir até que o Senhor venha. Só que a questão é qual que você está no fim, se é o Espírito ou se é a carne. Você não sente a luta, você vai dar a carne. Então é exatamente isso que gostaria de trazer para vocês, sobre esse aspecto, né, principalmente pegando o gancho da semana passada, esse caminho que nos foi apontado como o caminho, essa segurança que nós temos em Cristo Jesus, e agora essa natureza de Cristo Jesus habitando em nós, ela nos dá total condição de andarmos nele mesmo, nessa luz, esse caminho que se abriu para nós. Então que vocês possam se apropriar dessa verdade. Jesus é o caminho, é a verdade. Verdade é uma pessoa e Ele é a vida. Só nele nós temos essa condição de andar nos frutos do Espírito e desprezar as obras da carne. Amém?